Olá, pessoal! Boa noite! Eu sou Janaína Silva, historiadora e fundadora do podcast Fala Clio. E antes de começarmos este episódio, falarei de algumas questões importantes. Este podcast foi pensado como um espaço de diálogo e escuta entre historiadoras e historiadores. No Fala Clio, conversaremos sobre histórias, pesquisas científicas, trajetórias acadêmicas, perspectivas teóricas, metodológicas, conceituais e cotidianos da profissão, de maneira humana e leve. E para que esta iniciativa prospere, o Fala Clio precisa de você. Curta, comente e compartilhe. Agora, aproveite este episódio. A convidada de hoje é Thaisa Graciele Rodrigues. Ela é formada em História pela UFG, especialista em Educação em Direitos Humanos pela UEG e especialista em História e Cultura pela UFG. Atualmente, é aluna de mestrado profissional do Prof. História UFG e professora da rede estadual e particular do estado de Goiás. O passatempo preferido dela é acompanhar reality shows que a alienam por alguns instantes, seguido de ver filmes de drama para fazer chorar e, por último, uma rodinha de samba aos finais de semana, porque ninguém é de ferro. Muito obrigada por ter aceito o convite, Thaisa, e será um prazer conversar com você hoje. Como a história entrou em sua vida? A história ela entra na minha vida no ensino médio, quando eu tive dois professores maravilhosos que fizeram com que eu olhasse para a história com um outro olhar e passasse a gostar, do que eles estavam me ensinando, que é a professora Isabela e o professor Fernando. Então, no ensino médio, eles fizeram com que eu me apaixonasse pela história, porque as aulas eram muito dinâmicas e muito didáticas. Eles colocavam a gente para pensar e discutir e debater. Tanto que hoje as minhas aulas é muito parecida com as aulas que eu tive com eles, porque eles são uma referência para mim, Então, eu tomei essa decisão no terceiro ano do ensino médio de cursar História, fiquei em dúvida entre Direito e História, fiz vestibular para os dois, passei nos dois, mas meu coração foi para História e foi a melhor decisão que eu tomei até hoje. Tudo que eu tenho eu devo à História, E eu tento passar isso hoje para os meus alunos, tanto que há 3 anos consecutivos eu participo da Olimpíada Nacional em História do Brasil, organizada pela Unicamp, e as minhas equipes, elas ficam maravilhadas em como você pode aprender história de uma forma dinâmica e didática, sem ficar preso ao conteúdo, a uma história tradicional. Como você pode aprender conteúdo e história através de música, de vídeos, de documentários, de documentos. Então, a Olimpíada, a UNHB, ela entrou na minha vida e na vida dos meus alunos de uma forma muito marcante, E hoje a Olimpíada ela faz parte da minha vida profissional e eu sou uma pregadora da Olimpíada. Eu falo dessa Olimpíada para todo mundo porque eu acho que todo professor de história deveria participar pelo menos alguma vez e acaba se tornando um vício. Todo ano a gente participa porque é algo muito imersivo. É uma história imersiva onde os nossos alunos aprendem história através das fontes, através dos documentos históricos, onde eles analisam, interpretam, leem e a partir dali eles adquirem todo o conhecimento deles. Então, é algo que a gente participa e que marca a nossa trajetória. E eu, enquanto professora, fico muito feliz que a gente tenha uma Olimpíada de História em que todas as escolas públicas e particulares podem participar e como a gente divulga a história como algo interessante e maravilhoso de se aprender. Quais são as temáticas de seu interesse? Quando eu entrei na graduação, surgiu a oportunidade de ganhar uma bolsa PIBIC de iniciação científica que já vinha com um tema específico, que era a ditadura militar em Goiás. Já era um tema em que eu gostava bastante de ler, de me aprofundar e aprender, então eu ganhei a bolsa e fiz ali um trabalho de 1 ano em cima dessa temática. E durante toda a graduação eu trabalhei ditadura militar em Goiás, adoro muito esse tema. Quando eu finalizei a graduação, eu fiz 2 especializações.
A primeira delas foi Educação em Direitos Humanos. Então, acabou que eu fui para uma outra área diferente, que foi o ensino de Libras nas escolas e nas universidades. Porque quando eu comecei a lecionar, eu tive contato com a comunidade surda e a gente percebe essa carência de profissionais, né, que saibam se comunicar em Libras com a comunidade. Então, eu fiz o curso de Libras por 2 anos e levei essa problemática para especialização, né? Após isso, eu fiz outra especialização em História e Cultura e agora sim eu já fui para uma temática que eu ainda estou desenvolvendo, que é a violência de gênero. Essa sim é a minha área de interesse atualmente, onde eu estou atuando hoje, né, no mestrado profissional. E eu também senti uma necessidade muito grande de trabalhar essa temática dentro da sala de aula, porque eu percebi que as minhas alunas, infelizmente, estavam passando por situações de violência e elas não sabiam identificar quais eram essas violências que elas estavam passando. Então, eu decidi estudar e me aprofundar nessa temática e levar a discussão para dentro da sala de aula. E hoje eu tenho um trabalho dentro da minha escola com as minhas alunas sobre violência de gênero e tudo que engloba nessa discussão para que elas tenham conhecimento e que elas possam, né, a partir desse conhecimento, se movimentar para sair desse tipo de situação e também ajudar outras mulheres que também estejam passando pelo mesmo. Quais são seus trabalhos mais recentes? Bom, meu trabalho mais recente está sendo sobre o caso Eloá, que aconteceu em 2008. Eu estudo o caso dela a partir do documentário Quem Matou Eloá, feito pela Lívia Pérez em 2015. Então, a minha última especialização foi sobre esse tema. E agora, em 2023, eu entrei no mestrado profissional da UFG, onde eu vou dar continuidade a essa temática. Então, é uma temática que está presente no nosso dia a dia, dentro da sala de aula, dentro das escolas, né? E que o documentário, né, as produções audiovisuais, elas podem ser usadas de forma didática. Podem ser usadas como forma de se aprender algo, né? Então, a partir do documentário sobre a Eloá, eu discuto com as minhas alunas em sala de aula os vários ciclos da violência que a gente tem, os vários tipos de violência também que a gente tem, né? Ensinando elas a identificarem a como fazer isso. Claro que o foco também não é somente as meninas, mas os meninos também fazendo um trabalho aí de conscientização de que eles também, além de serem os responsáveis, eles fazem parte, né, desse ciclo da violência de gênero. Então, esse é o meu trabalho mais recente que eu estou aí desenvolvendo hoje no mestrado, que está bem no início, né? Tá começando aí agora, mas que vai ser aí o meu projeto, né, para que eu possa depois levar isso para um doutorado posteriormente. Quais perspectivas teóricas, metodológicas e conceituais você tem mobilizado em seus trabalhos? As perspectivas teórico-metodológicas que eu estou trabalhando hoje é violência simbólica, dominação masculina em Pierre Bourdieu, além de violência de gênero com as mais variadas autoras brasileiras hoje, né? Então, o Bourdieu ele vai analisar a construção da violência simbólica a partir da superioridade masculina nas relações sociais, só que de forma coercitiva, né? Essa superioridade atribuída socialmente ao que é masculino e interiorizada por todos nós na sociedade, inclusive pelas mulheres, né? A violência simbólica é uma violência sutil que não deixa marcas visíveis como uma agressão física, que é de difícil visualização, mas deixa marcas traumáticas, psicológicas, sentimentais, morais, culturais, sociais, que são exercidas através de coação, através da força.
E essa violência simbólica, ela vai moldar as estruturas de pensamento e visão de mundo, de masculinidade e feminilidade, né? Tornando naturais e legítimas os grupos que são considerados dominados, nós mulheres, que reproduzem essa violência sem ter consciência, né? Junto com isso, eu também utilizo a Raquel Soyer, que faz um paralelo com a violência de gênero e a violência simbólica. A Raquel Soyer entende, né, que o corpo feminino é um lugar de violências explícitas ou sutis, né? E que os homens se sentem no direito, então, de usar do nosso corpo como violência. Ela ainda vai compreender que as raízes dessas violências vão se encontrar na normatização e naturalização da cultura, da exclusão e da subordinação feminina. Essa submissão é inconsciente por parte de nós mulheres e é um fator importante para a manutenção dessas violências, pois as mulheres não se dão conta, né, dessa dominação exercida sobre elas. Agora um bate-bola, jogo rápido e respostas curtas. Um momento especial. Um momento inesquecível foi uma viagem que eu fiz com 3 alunos meus para Campinas, São Paulo, para a final da Olimpíada de História do Brasil pela Unicamp. Então, essa equipe ela ficou em primeiro lugar do estado de Goiás e nós ganhamos a viagem até a final em Campinas, né? A minha equipe, eu e mais uma outra professora, amiga minha, e foi um momento maravilhoso, tanto para nós enquanto professoras, quanto para minha equipe enquanto estudantes, né? Então, viajaram de avião pela primeira vez, foram para outro estado pela primeira vez, então é maravilhoso ver como a minha profissão pôde proporcionar essa experiência maravilhosa, né, para os meus alunos. Uma decepção? Agora, uma decepção, infelizmente, é como o sistema trata nós, professores, né? Porque a gente sai da graduação tão maravilhado, né? E tão feliz, querendo colocar em prática tudo aquilo que a gente aprendeu. E quando a gente chega na prática mesmo, sim, a gente se decepciona um pouco com as coisas que a gente vê, que a gente ouve, com a desvalorização dos professores, a forma que nós somos tratados. Então, foi um choque de realidade para mim sair da graduação e pisar numa sala de aula e ver como nós, professores, somos tratados aqui, né? Goiás e Brasil também. Um sonho. Um sonho de adolescência que acabou, né, se concretizando aqui durante a minha graduação, que é viajar para a França, conhecer Paris, né? Então, ainda tenho esse sonho que em breve quero realizá-lo, né? Um professor ou professora marcante. Um professor marcante, né, são os meus professores do ensino médio, Isabela e Fernando, os dois foram muito marcantes e eu devo a minha profissão, a minha escolha a esses dois, né? E a sua relação com a história em uma palavra? E a minha relação com a história em uma palavra, olha, hoje a história para mim é tudo que eu vivo, é tudo que eu tenho, todas as conquistas que eu tive, não só materiais, mas também conquistas muito simbólicas, né? Eu devo à história, né? Então eu sou muito feliz com a minha escolha, com a minha decisão e também fico muito feliz hoje que eu vejo ex-alunas minhas se tornando também professoras de história, né? Também cursando história. Então isso me deixa muito realizada, muito feliz de ter feito essa escolha. Muito obrigada por esse papo, Thaisa, e te desejamos todo sucesso na sua jornada. Esse foi mais um episódio do Fala Clio. Esperamos que você tenha aproveitado esse papo e não se esqueçam daqueles 3 Cs: curtir, comentar e compartilhar. Até domingo que vem.